Bora, fiel, para as últimas informações e provável escalação do Corinthians, que estreia hoje na Libertadores contra o Platense. O timão que pode ter alguns desfalques no ataque, também no meio campo. Liga só na análise também da Lili Nascimento e do Calçade sobre essa estreia também do Fernando Diniz. Já deixa seu palpite nos comentários. Eu vou chutar aqui 2-1 pro Corinthians. Comenta, deixa seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. É Libertadores, jogo na Argentina contra o Platense. Lili Nascimento e Paulo Calçade chegando aqui com a gente para trazer mais informações. Tudo bem, dupla? Sejam bem-vindos. Beijo pra vocês. Tudo bem, Gláucia? Beijo pra você, pro Eugênio, a todos que estão acompanhando este Sport Center. Boa tarde, Calçade. Oi, Lili. Oi, Gláucia, Eugênio. Tudo bem por aqui? Estamos bem na frente aqui do hotel em que o Corinthians ficará hospedado, então a delegação já está em deslocamento aqui para Buenos Aires e é claro que a gente vai mostrar pro fã de esportes a chegada do Corinthians. É claro que todo torcedor quer ver, né? Fernando Diniz, que fará a sua estreia, chega num momento caótico do Corinthians, 9 jogos sem conseguir ao menos uma vitória, então é claro que será um jogo e tanto com alguns desfalques, além do Memphis, que está seguindo ali um cronograma de recuperação. O torcedor espera que pelo menos no final desse mês, início de maio, ele possa voltar a jogar. O Guinegão e o Caio César também são baixa, o lateral Hugo, e tem o Yuri Alberto, que fez uma cirurgia pequena para a retirada daquele famoso dente do juízo. E aí ele não conseguiu participar dos 2 últimos treinos com o Fernando Diniz. Fica aquela dúvida se vai ter condições de jogar ou não essa partida importante. Só que assim, Calçade, tem muito torcedor falando: ai, o que vai acontecer na quinta-feira? Será que é o dinizismo? Será que o Hugo Souza vai sair com a bola? Então, é para pensar nisso agora? Bom, eu não teria essa preocupação nesse momento. Acho que o Corinthians tem coisas mais importantes para resolver. E o Diniz, com um treino ontem, reformar o Corinthians seria uma loucura. O Diniz precisa ter essa dimensão de mudança, né? O que ele pode mudar, o que ele deve mudar, o que ele precisa. É claro que tudo é o que ele quer fazer. E ele tem um estilo muito peculiar. Tudo bem, o Corinthians sabe disso. Agora, o que eu vejo de mudança no Corinthians, real, o que o Diniz pode fazer em tão pouco tempo, Lili, é comportamento. O comportamento da equipe. Como a equipe se comporta dentro de campo diante de situações. A gente, pra minha visão, é essa desde o ano passado. É uma equipe que escolhe partidas. Escolhe, não é no sentido da sacanagem, os caras não querem jogar, mas esse jogo aqui é muito importante, você vê uma performance melhor. Esse outro aqui tá no meio de 10 partidas e cai o rendimento. O Diniz não tem o elenco para transformar e ter a mesma atuação em qualquer partida, e é bom lembrar, o Diniz assumiu ontem e até o final do mês ele ainda tem 7 jogos e o Corinthians já realizou 2. O Corinthians vai jogar 9 meses no mês de abril. Aí você quer que alguém que tem 7 jogos, restando 2/3 do mês, que ele tenha uma mudança radical, e eu pergunto, quando é que ele vai treinar e desenvolver isso? Porque o que o Diniz faz, do jeito que ele gosta de jogar, não é só na conversa que você muda. Você muda no treino. E não é um treino de 2 horas, 1 hora. São alguns dias treinando. Então, eu tenho uma certa calma, mantenho a calma nesse ponto da observação da grande revolução corintiana. E eu tento observar o comportamento. E o Dorival falou muito isso na última entrevista dele. Ele falou comportamento, dedicação, sabe, Lili? São algumas mensagens. É o que o Diniz precisa recuperar. E aí você casa tudo isso com uma pressão da Gaviões da Fiel, que eu não concordo com isso, tá? Eu acho que a Gaviões toma decisões muito importantes. A Gaviões ajuda o Corinthians hoje. Na maioria dos momentos, ela tem mais juízo do que o Corinthians, a instituição, mas pressionar jogador na porta do clube em tom de ameaça não é legal. Isso não se deve fazer. Mas, Lili, a gente tem uma grande história para contar aqui. E ainda tem um adversário para falar dele depois, que é o Platense, que tem um time diferente daquele que ganhou o título da Apertura no ano passado. Foram 10 trocas e a equipe não está muito bem, mas vai ferver. A gente já foi no Caldeirão hoje, velho. Vai ferver, porque são 2 equipes pressionadas, né? Corinthians a 9 jogos sem vencer, Platense a 6 jogos, vai jogar em casa, presença da torcida. 4 vitórias, 6 empates e 3 derrotas do Platense, um time que marcou no campeonato, jogou 12 vezes, né?
e uma pela Copa Argentina. Nessas 12 vezes o Platense marcou 6 gols, levou 7, eles têm um problema no ataque. E vamos ver como é que vem o Corinthians, se vem com ou sem Yuri Alberto. Sem Yuri Alberto. Agora, o Fã de Esportes vai ver de forma exclusiva. Canais ESPN, Disney Plus, no plano Premium. Então assiste com a gente. Enquanto isso, tem Esquenta do Jogo hoje, amanhã. Estaremos aqui durante toda a programação, Glauci. Bom, obrigada, Lili, Calçade, um beijo grande aos dois. Estaremos com vocês acompanhando tudo, trazendo as informações desse Corinthians que estreia amanhã nesta fase de grupos de Libertadores. Liga só, Fiel, antes da gente ir pro próximo corte, rapidão. A provável escalação do Corinthians com Hugo Souza no gol, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Mateuzinho, Ranielli, André, Bidon, Garro, Kaique e Pedro Raul. Isso mesmo, Pedro Raul. Mas tem alguns portais falando que pode ser o Yuri Alberto ainda no ataque ao lado do Kaique. Então tem essa dúvida no ataque ali entre Pedro Raul e Yuri Alberto. Bora pro próximo corte, vai ter Esporte Total agora e logo depois mais Calçade com o F-Show analisando essa estreia do Corinthians. Primeiro do Corinthians, que estreia na Libertadores e também o seu novo treinador vai comandar o time pela primeira vez e vai ser na Argentina. Estreias e despedidas no Corinthians. Fernando Diniz está prestes a estar à beira do gramado, no comando do timão, pela primeira vez nesta quinta-feira, justamente na estreia do Corinthians na Libertadores, duelo contra o Platense na Argentina. O momento para o treinador corintiano é de fazer testes, conhecer os jogadores e nesta quarta-feira, aqui no CT Joaquim Grava, antes de viajar para Buenos Aires, ele fez alguns testes, colocou, por exemplo, o Carrilho em outras posições, testou o André Ramalho na vaga do Gabriel Paulista, mas o que deve mudar mesmo na escalação para o jogo desta quinta-feira é a entrada do atacante Kaique Ferrari, de 21 anos. Ele ficou entre os titulares no treino desta quarta-feira na maior parte do tempo e pode ser sim uma mudança na escalação para esse jogo de estreia na Libertadores. Na coletiva de apresentação, Fernando Diniz já tinha adiantado a ideia de aproveitar bastante os jogadores mais jovens. Garoto sempre precisa da gente estar perto e para ainda extrair o melhor deles, né? E nesse momento é um momento que eles estão passando teve aí um momento de grande euforia, com 2 títulos muito próximos um do outro, e agora um momento de maior cobrança. E que eles vão, nesse momento os jogadores vão se formando como grandes jogadores. O Kaique Ferrari já fez um jogo como titular nesta temporada e agora vai ter uma nova oportunidade com o novo comandante Fernando Diniz. O Ferrari vai fazer dupla com o Pedro Raul, isso porque o Yuri Alberto se recupera de uma cirurgia que fez para retirada de um dente do siso e ele, mesmo estando com o rosto inchado, ainda nesse processo de recuperação, viajou para a Argentina, mas não deve ter condições de jogar. Diniz também não vai poder contar com outros atletas que estão entregues ao departamento médico, o lateral Hugo e os atacantes Caio César, Guinegão e Memphis Depay, que seguem nesse processo de recuperação de lesão na coxa um pouquinho mais complicada. O holandês é assunto também na área da justiça desportiva. Depay vai ser julgado nessa quinta-feira pelo STJD por aquele episódio que aconteceu no duelo entre Corinthians e Flamengo, 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, em que, naquela ocasião, o Memphis mexeu no celular, estando no banco de reservas. Ele vai ser julgado nesta quinta-feira e pode ser penalizado de 1 a 6 jogos de suspensão, além de multa, a ver o que vai acontecer com o jogador. Falei das estreias e agora destaco também as despedidas. Foi demitido também nesta quarta-feira o gerente de futebol e scout do Corinthians, Renan Bloise. Ele foi desligado pelo presidente do Corinthians, Osmar Stabile, por uma série de questões políticas e especialmente porque o Renan foi contratado pelo ex-executivo Fabinho Soldado e muitas pessoas dentro do Corinthians não gostavam dessa conexão entre o Renan e o Fabinho. Agora o Corinthians está no mercado procurando um gerente de futebol, não está descartada a possibilidade também de promover alguém que já esteja dentro do clube. Agora, para a parte de scout, já tem um nome novo confirmado, Lucas Vergni, que foi um pedido do técnico Fernando Diniz. O Lucas estava no Vasco,
aliás, passou muitos anos da carreira no clube carioca e agora chega para reforçar a parte de análise de desempenho do Corinthians e de scout também. O Timão, entre despedidas, estreias, vai estrear mesmo na Libertadores nesta quinta-feira, um duelo contra o Platense marcado para as 9h30 da noite. Expectativas melhores possíveis, a gente sabe da importância que a competição tem para esse clube, para nós principalmente, então focados e com a esperança de conquistar os 3 pontos. Bom, o Fernando Diniz vai começar o trabalho no Corinthians, é aquele papo de resolver na conversa, do jeito que dá, a gente vai montando o time. E o Yuri Alberto, gente, pode esquecer, não vai jogar. Cirurgia de dente do siso, ela é muito perigosa, parece uma coisa corriqueira, normal, não é, corre risco de hemorragia. Ele viajou com a galera lá para marcar presença, para dar uma força, mas dificilmente o Yuri Alberto vai entrar em campo. Eu duvido que o departamento médico do Corinthians libere o jogador para participar dessa partida. E a gente vai poder ver se realmente o terror que viveram nos 2 últimos dias os jogadores do Corinthians vai ter algum resultado, a pressão que eles sofreram por causa dessa sequência de insucessos que acabou culminando com a demissão do Dorival Júnior, a chegada do Fernando Diniz. Vamos ver se realmente essa política do terror de uma parte da torcida vai trazer algum benefício, alguma solução para esse problema técnico que o Corinthians está vivendo, esse problema tático, esse problema de não vencer jogos de futebol. Isso, na minha opinião, não resolve absolutamente nada. E naqueles protestos lá, a gente viu os caras metendo o dedo na cara, falando, pô, a gente gasta uma grana para ir ver o jogo, sei lá, você vai porque você quer, né, irmão? Você gasta o seu dinheiro porque você quer, como todo torcedor faz. E aí, você fez, apostou, foi, porque quis, e agora porque não deu certo, você vai ficar colocando o dedo na cara dos outros, ameaçando família e tudo mais. Enfim, é um hábito que a gente tem no futebol brasileiro que a gente precisa deixar isso de lado. A torcida é muito importante, a do Corinthians principalmente, pela história, por tudo que já conquistou, mas esse tipo de atitude acaba jogando aí água fria nessa relação quente que tem o torcedor do Corinthians com o seu time. Olha, Calçado, seja muito bem-vindo. Nós recepcionamos esse grande representante com garbo, elegância, um tapete vermelho. E me passaram aqui que parece que tem até, a nossa produção tem um contrato, é isso? Como é que estão as coisas por aí? Paulo Calçade, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Futebol Show. Cara, que genial. É sensacional. Alô, Edu, tudo bem? Tudo bem, companheiros? Estamos aqui. Aqui no estádio do Platense, estádio Ciudad de Vicente Lopes. É um estádio raiz, bem legal, bem diferente aqui o Corinthians está acostumado. A gente estava até dando uma olhadinha aqui, né? Eles estão cortando a grama e ela está ficando melhor, embora não seja um gramado de um nível muito alto. E eu estava acompanhando os debates aí da mesa, né? E olha, eu vejo assim a situação, sair jogando, como o Diniz vai formar o time e tal, ela é super importante, é o que vai dizer se o trabalho dele vai ter aderência ou não, mas num primeiro momento eu vejo isso como secundário. Eu entendo que o Diniz foi chamado também muito pelo perfil que ele tem para tentar acender um pouco esse time, um time que a gente sempre falava, o Pedro Ivo, a gente faz muito linha de passe junto, né, daquele time que escolhe jogos. E é muito claro, né, jogos em que a equipe está mobilizada e partidas que a equipe está com outro lugar, né, está com a cabeça num outro lugar, num outro estádio. E eu entendo que a chegada do Diniz, que é esse cara que consegue incendiar uma equipe, que trata os jogadores de uma forma diferente, e vamos ver como isso vai repercutir dentro do elenco. Vejo que essa é a primeira missão, é acender um time que se apagou. Depois a gente pode ir para as questões de saída que o Dorival também fazia. Não é que com o Dorival o Hugo não tocava na bola, também fazia do mesmo jeito. É que isso grudou no Diniz e isso precede qualquer análise da forma de jogar. Calçade está à vontade. Calçade está à vontade. Só uma coisa, você quer... Agora eu vou até utilizar a sua experiência como um grande jornalista, mas também como um cara que conhece bem essa questão da tática no esporte, mas só sobre a figura do Fernando Diniz. Ele foi apresentado como louco pro bando de loucos. Ele adorou, ele falou, cara, eu sou um maluco. A minha característica de vida, tática, de tudo, é pro Corinthians. Você que conhece bem o trabalho do treinador,
e o que o Corinthians, né, o que representa. Você acha que é um louco que vai dar assim, lógico no primeiro momento, mas ele vem com essa química para mais Corinthians, assim? Ô, Edu, eu acho que vem, eu acho que é possível isso acontecer. Eu acho que se discute coisas do Diniz, é engraçado, né? Quando se analisa o trabalho do Diniz, ninguém fala da Libertadores do Fluminense, né? É como se aquilo não existisse. Não existe, só existe o Vasco, o Cruzeiro, então toda a análise está baseada no insucesso e não no sucesso, e ele tem um sucesso, ele deu um título ao Fluminense, único, maravilhoso, jogando um futebol muito bacana de assistir, com jogadores que encaixaram perfeitamente no sistema, e isso pode acontecer no Corinthians? Pode. O problema é que o Diniz não vai resolver todas as questões. Por exemplo, um fato bem objetivo, o Corinthians é um time que não tem jogadores de beirada de campo. Não tem. Quem é? Tem que usar os laterais. Chegou o Caio César e ele está contundido, não conseguiu jogar. É um jogador. Então é um time que trabalha o seu jogo e suas vitórias e tem seus problemas também, todos eles identificados num jogo pelo centro do campo. Centro. Para jogar aqui pelas beiradas, tem que usar quem? Tem que usar os laterais. Para usar os laterais, você precisa ter um outro mecanismo de consistência, né? Gerar consistência defensiva com o volante, os zagueiros, para que os laterais possam ocupar as beiradas para o time não ficar restrito ao meio. Porque também os adversários que estudam o Corinthians sabem disso. Se dificultar um pouco o jogo pelas laterais, o time tem que ser fantástico pelo centro. E tem jogadores para atuar pelo centro, porém, não tem o Rodrigo Garro em grande fase, o André caiu um pouquinho, o Bidon também. E o Diniz, ele é um cara que, nos trabalhos dele, se você observar desde o Audax, o que ele faz? Ele melhora o jogador. Ele melhora a partir de um contato do dia a dia, direto, dando confiança, gritando também. O jogador começa a se acostumar com isso. Esse é um ponto, só que tem um limite. Ele precisa tomar cuidado porque é um elenco diferente de outros que ele já trabalhou. Então ele tem que tomar cuidado um pouco com esse relacionamento. Mas o que eu vejo é o Diniz tentando extrair o máximo de jogadores que hoje estão jogando o mínimo. E tem um ponto que o Diniz não muda, ninguém muda. O Corinthians, desde que iniciou a temporada, jogou 21 vezes. O Platense jogou 13. É outra situação. O Corinthians ainda tem no mês de abril 7 jogos. 7. O mês já está passando, o Corinthians tem 7 jogos. No total, 9 no mês de abril. Mas o Diniz tem 7 até o final do mês. Aí eu pergunto, 7 com viagens, com Libertadores, tem Copa do Brasil. Em que momento o Diniz vai parar e começar a treinar tudo isso que a gente está falando? Vai ser muito aqui, ó, no papo. Então ele precisa tomar cuidado com isso, ir devagar, porque não tem tempo para mudanças radicais, mas tentar extrair o máximo da mente dos caras, e tem muita gente ali que tá, assim, para baixo. Então é isso, Fel, a análise do pessoal e o Calçade manda muito, né? Tô curioso para saber como vai ser esse time do Diniz. Claro que essa aqui não é a escalação oficial, mas o Vessone postou essa escalação, o meu timão. Teve alguns portais colocando Pedro Raul no lugar do Yuri Alberto. Eu acho que não vai ser esse daí. Pô, o Yuri Alberto extraiu o dente do siso, não foi pro joelho, tá ligado? Pra mim ele vai jogar, não tem o porquê ele ficar de fora no banco. Então essa formação, já falei, Hugo Souza, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Mateuzinho, Ranielli, André, Breno Dom, André Ramalho, André Carrilho, Yuri Alberto e Kaique. Cara, eu não sei porque o Kaique tá ganhando tanta chance assim, não só com o Diniz que chegou agora, mas com o Dorival, ele já tava entrando mais que o Dieguinho, e pra mim o Dieguinho faz uma fumaça muito maior que o Kaique. Pô, vamos ver, né, se o moleque consegue mostrar um futebol melhor na mão do Diniz. E, claro, não vamos cobrar logo nesse primeiro jogo a equipe do Diniz com toque de bola, refinado, triangulação. Isso aí vai demandar tempo. Não sei se por 3, 4 jogos já tem uma cara dele.
Pra chegar num nível absurdo que o Diniz gosta, é muito treino, cara. Muito treino, jogo. E os caras entenderem. Você viu até que o Calçade falou ali, mano. Tem que ter um limite de cobrança de como o Diniz vai falar com os jogadores. Porque a gente sabe, né? Esses jogadores do Corinthians são um bando de mimado. Se falar um pouquinho mais grosso, os caras já quer derrubar técnico, já para de jogar, já não. Tá ligado? Então, vamos ver como vai ser o Diniz no Corinthians. Comenta aí se você gostou dessa provável escalação, deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Corinthians. Já deixa o seu palpite também nos comentários. Eu vou chutar aqui 2-1 pro Timão. Deixa o seu comentário, seu palpite. Então até o próximo. Valeu, é nóis.